Olá! Hoje a gente vai abrir um arquivo de caso para analisar uma investigação que é simplesmente arrepiante. Vamos mergulhar fundo na nossa fonte para entender como funciona a mente de um assassino e a caçada para tentar capturá-lo. E para a gente já entrar no clima, vamos começar com essa frase que vem direto da fonte e revela a motivação do assassino. Pensa só, ele só queria a sua dor. Isso já mostra um nível de crueldade que vai muito, mas muito, além de um simples homicídio. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por cada uma dessas etapas: o palco grotesco, a evolução do assassino, a chegada da investigadora, o suspeito errado e, por fim, a história que ficou em aberto. Então, vamos lá. A investigação toda começa com a descoberta da terceira vítima, Heather Fry. E a cena que os policiais encontraram, sabe? Não era só um crime. Era uma mensagem bizarra, uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé. Dê uma olhada nesses detalhes. O assassino não só matou a Heather Fry, ele a transformou numa espécie de instalação de arte macabra. Cada coisinha, da peruca barata e do sorriso de batom até os olhos costurados, foi planejado. Isso acendeu um alerta gigante para os investigadores de que eles não estavam lidando com um criminoso comum. E essa foi exatamente a leitura do agente líder do caso, Bill Jeffrey. Ele olhou para aquilo e não viu só um corpo. Ele viu uma performance, uma declaração. Ele sacou na hora que quem fez aquilo era alguém extremamente organizado, paciente e, claro, muito perigoso. Agora a gente vai ver como essa cena se encaixa num quebra-cabeça maior. Porque essa cena grotesca não foi um ato isolado. Na verdade, foi o auge de uma série de crimes que mostram um assassino que estava evoluindo. Essa linha do tempo aqui deixa o padrão bem claro. 3 vítimas em um período de 2 anos. Os intervalos entre os crimes sugerem que não é um assassino que age por impulso, sabe? É alguém que espera, planeja e vai se aprimorando entre um ataque e outro. E é aqui que a gente vê claramente essa evolução. Compara só a primeira vítima, a Margaret, que foi descartada meio que às pressas, com a cena super elaborada da Heather. Fica nítido que o assassino está refinando o ritual dele. Ele está aprendendo, adicionando elementos novos, como as lentes de contato e a vaselina. É uma curva de aprendizado assustadora. Então, o ponto crucial é este, né? A gente não está falando de um criminoso que só repete a mesma coisa. A gente está falando de alguém que se aperfeiçoa. Ele aprende com os próprios erros, o que o torna cada vez mais perigoso e, claro, mais difícil de prever. Com o caso completamente empacado, o FBI decide chamar reforços. É aí que entra em cena a brilhante, mas também traumatizada, analista de perfis Riley Page. Ela é tirada de uma licença médica porque simplesmente ninguém mais conseguia entrar na mente desse assassino. Só que a Riley não está no seu melhor momento. Ela carrega cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, do seu último caso. Então, a volta dela ao trabalho não é só uma questão profissional, é uma batalha pessoal contra os próprios fantasmas. Isso torna tudo ainda mais arriscado. E isso nos traz a pergunta de $1 milhão. Mesmo abalada, o que foi que a Riley Page, com seu olhar único, conseguiu enxergar naquela cena do crime que todos os outros investigadores experientes deixaram passar batido? A sacada genial da Riley foi essa. Ela percebeu que o assassino não estava só matando mulheres, ele estava transformando elas em bonecas. Bonecas nuas em tamanho real. De repente, cada detalhe bizarro, a vaselina para imitar plástico, as lentes azuis, a peruca remendada, tudo fez sentido. Ele não queria uma vítima, ele queria um objeto. E além dessa visão psicológica, ela encontrou uma pista física minúscula que ninguém tinha visto. Carrapichos. Ela imaginou o assassino sentado ali, tranquilo, admirando sua obra e limpando os carrapichos da calça. Um momento de calma que podia ter deixado o DNA dele para trás. Uma observação simplesmente incrível. Juntando essas duas coisas, a Riley montou um perfil psicológico totalmente novo. O assassino não seria um predador sexual no sentido clássico. Ele seria impotente e toda essa violência, todo esse ritual viria dessa frustração. A violência se tornou um substituto para o sexo. Isso mudou completamente o tipo de pessoa que eles estavam procurando. Com esse novo perfil em mãos, a equipe finalmente encontrou um suspeito que parecia se encaixar como uma luva. Um cara que, no papel, era exatamente quem eles estavam caçando. O nome dele, Royce Blackwell. Um agressor sexual com um histórico bizarro envolvendo bonecas numa loja de brinquedos. A conexão parecia óbvia, né? Ele virou o suspeito número 1 e a equipe achou que finalmente estava perto de resolver o caso. Mas, durante o interrogatório, a Riley percebeu uma coisa muito
estranha. O Blackwell mentia descaradamente sobre ser um aventureiro, um caçador, uma mentira óbvia, já que ele era super pálido, e ele mentia com a maior tranquilidade do mundo. Só que na hora de negar que conhecia as vítimas, que era verdade, ele ficava em pânico, suava, parecia culpado. E aqui está a dedução brilhante da Riley. O Blackwell não era um péssimo mentiroso. Ele era um mentiroso tão bom, tão acostumado a mentir, que a verdade soava estranha para ele. Ele não tinha prática em ser honesto, então, quando era, o corpo dele reagia como se estivesse mentindo. Ele estava falando a verdade. Ele não era o assassino. E isso nos leva à conclusão bem preocupante deste arquivo de caso. Com o principal suspeito inocentado, a equipe se vê numa realidade assustadora. Eles estão de volta à estaca zero. E o verdadeiro assassino continua solto. Aquela sensação de que estavam chegando perto simplesmente evaporou. A pista que parecia perfeita não passava de uma miragem. Agora, a frustração é enorme e o perigo é maior do que nunca, porque o assassino está lá fora, com tempo de sobra para planejar o próximo passo. E claro, esse fracasso tem um custo humano. Para Riley, que apostou tudo na sua intuição, o erro abalou a confiança que ela tinha acabado de recuperar. Ela começa a duvidar de si mesma, a achar que seus instintos, sua melhor ferramenta, podem estar enferrujados. O peso da responsabilidade é gigantesco. No fim das contas, depois de toda a dedução brilhante, da análise forense, do perfil psicológico, o resultado se resume a isso. Um assassino perigoso, metódico e que está evoluindo continua por aí. Uma ameaça ativa. E a análise nos deixa com essa pergunta que é bem perturbadora. Como se caça um assassino que não apenas comete crimes, mas que estuda, pratica e melhora a cada novo ato? É um jogo de xadrez mortal e o assassino parece estar sempre um passo à frente.